Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amados, antes de orar, ontem nós recebemos uma visita ilustre lá em casa de um casal. Ficamos felizes. E eu sei que a igreja tem recebido visitas ilustres desse casal. Receba eles como profeta na sua casa. O pastor Ana Maria e o nosso pastorzinho. Foram momentos bem especiais, onde nós conversamos, oramos e foi feito o planejamento do ano, que foi muito lindo. E eu agradeço a Deus de ter escolhido a gente. Então eles não tomam decisões sozinhos. Eles convidam a gente ora, a gente compartilha. Foram momentos especiais, né, pastorzinho? Eu já te disse que eu te amo hoje? Hoje não. A gente tem um casal de pastores lindos. Eu agradeço todo dia nós oramos por eles 3 vezes, no mínimo. 3 vezes, no mínimo, nós oramos por eles. E eu convido você a fazer o mesmo. Fala com o nosso pastor, coloca essa igreja, coloca a construção desse templo. E eu queria anotar o nome depois, pastor, desse senhor para estar orando por ele, pela família dele. Quem precisa fazer isso? Tem que ser específico. Deus nos fala isso, amém? O Senhor prepare os corações da igreja nesse momento, Senhor, de todo espírito de distração, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, abençoa os santos deste lugar, Pai. Prepara os corações para receber a palavra. Abençoa, Senhor, nessa hora o nosso profeta, pastor Valério. Usa esse homem de forma tremenda e poderosa. Que seja uma palavra vinda direta do céu. Que seja uma palavra, Senhor Deus, de renovação, de fé, de libertação, de cura, de restauração. Abençoa o teu servo de forma poderosa nessa noite. Usa tremendamente para que todos que estão aqui possam sair totalmente edificados e restaurados, diferente da maneira que entraram. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo pela vida do pastorzão Valério. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Rui. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Todos me ouvem sem microfone? Hein? Claro? Então vamos tentar, né? Porque o fio aqui atrapalha um pouco. Eu gosto de passar assim pelo ponto. E aí, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Ver se a gente consegue. Né? Hoje a gente tem que estar bem atento, amém? Mas a gente não vai ter data show, né? E vocês verem que como faz falta cada membro aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Que o corpo, né, é formado por todos nós e a cabeça de Jesus Cristo, né? Então cada um de nós que está aqui faz falta no reino, amém? E aí a gente sente, né? A gente sente quando a pessoa falta. Estamos sem Daiane hoje, estamos sem data show, amém? Então vamos ter que aí você está com a sua Bíblia e procurar direitinho os textos, amém? Que a gente vai falar, amém? Mas glória a Deus pela vida dela, a gente pode orar pela vida dela. Ela tem nos ajudado muito, é uma jovem, mas tem nos ajudado tremendamente. Você que deseja, né? Aqui é a Igreja Livre, você deseja ajudar o reino de Deus neste lugar, né? Que possa se propor, venha até nós, chegue até nós. Nós estamos abertos para ouvir aquilo que você tem para servir no reino, amém? Glória a Deus, aleluia. A igreja pode sentar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos passar um pouquinho do texto. E eu queria iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Quem entende que a sede, beber água é necessário? Amém? Amém. Quem entende? Né?
E quem entende que a água também é um alimento, né? A água é um alimento, amém? Então, se você entende assim, nós vamos pregar hoje sobre essa água viva que é Jesus Cristo, amém? Vamos pregar também, falar também sobre, dar um pouco chamando a palavra que nós falamos semana passada, amém? Sobre Jesus Cristo e a rocha, que é a rocha, amém? Então, o texto de hoje, o tema de hoje seria: o deserto não é lugar para você edificar, como foi dito pela irmã Gerilda aqui no culto na palavra do ofertório, amém? Ela falou sobre edificação, né? E o deserto não é lugar para edificação, mas é um caminho de crescimento para nós visualizarmos, para você visualizar a sua edificação, amém? Então, repita comigo: o deserto não é lugar para edificar. O deserto não é lugar para edificar. É só o caminho. É só o caminho. Por onde eu passo. Por onde eu passo. Para visualizar aonde eu vou edificar. Glória a Deus. Aleluia. Então, dito isso, você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. A partir do versículo 1, amém? A gente vai ler para ter entendimento dessa palavra. Todos encontraram, amém? Está todo mundo com a sua Bíblia aí aberta? Dá para acompanhar, amém? Glória a Deus. Está aqui, ó. Já tem um pastorzão aí, ó. Tecnológico. Né? Já conseguiu desvencilhar ali o computador ali e abrir o texto para nós. Nós vamos lá. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão o bordão que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Eu queria que você repetisse comigo: estarei ali diante de ti, sobre a rocha. E dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, então nós vemos aqui essa história em que se inicia esse processo de
Nesse momento em que o povo começa a murmurar por conta da falta de água. Amém? Agora, há uma certa confusão, porque esse texto, ele se passa em 2 vezes na história. E muitas vezes nós lendo assim muito rapidamente, acabamos atropelando um pouco a cronologia da Bíblia e nos perdendo um pouco no entendimento dessa palavra. Amém? Aqui nós vemos nesse princípio que Deus manda que Moisés pegue o bordão que ele usou para abrir o mar ali, né, para abrir ali, tocar o rio, né, lá nas pragas, lá atrás, aquele com o qual ele já vinha andando com ele há muito tempo. E ele fala para que Moisés fira a pedra. Amém? Lá em Meribá, onde estava essa pedra, onde não havia nenhuma água. E a palavra diz que saiu muita água e o povo bebeu daquela água, né, se saciou daquela água, e as suas crianças e os seus rebanhos, todos beberam daquela água. Amém? Então, nesse momento, nós entendemos que aquele povo, sempre que havia alguma coisa, que acontecia alguma coisa nesse caminhar, nessa jornada do povo, sempre o povo murmurava. Sempre. E não foram uma nem 2 vezes que eles falaram para Moisés: por que você nos tirou do Egito para vir morrer no deserto? Muitas vezes o povo falou isso para Moisés, né? E isso com certeza entristecia não só o coração de Moisés, mas como também entristecia o coração de Deus. Por quê? Deus não tinha trazido eles no caminho do deserto à toa. Eles precisavam viver algumas coisas, eles precisavam viver algumas dependências de Deus, porque no deserto é um local inóspito. Amém? Eu já falei para vocês algumas vezes aqui. Nós estivemos no Chile uma vez, de uma viagem de carro, e nós subimos pelo norte do Chile, e dessa região é uma região onde é desértica. Você passou do meio do Chile para cima, no lado norte do Chile, você olha no asfalto, só tem o asfalto. Porque se você olhar do lado direito, do seu lado esquerdo, você só vai ver areia e pedra. Não tem um ramo de nada, não tem uma árvore de nada, não tem nada. É um negócio assim que a gente olha e fica extasiado com aquela situação. Como pode ter um lugar, um relevo, onde não nasce nada? Né? E a gente ficou bem impressionado com isso. Dessa vez que nós estivemos fazendo essa viagem. Então, quando Deus leva, e não foi a primeira vez, nós vemos quando Moisés vai até Faraó e ele começa a falar com o Faraó que ele precisa liberar o povo para adorar a Deus no deserto, para cultuar a Deus no deserto. Deus queria que eles estivessem ali naquele lugar onde não tinha nada, onde a presença de Deus fosse tudo o que eles tivessem. Deus queria ser a primazia daquele lugar. Deus queria ser a presença que eles necessitavam naquele lugar. Mas o próprio Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó não permitiu que ele saísse. E assim nós vemos a história dizendo as sucessivas vezes em que eles foram até e pediram a Faraó para sair, foram por 10 vezes, 10 pragas, e aquele povo acompanhou todo esse processo. Até que um dia, depois do último episódio dos primogênitos que morreram, os primogênitos que não estavam marcados pelo sangue do Cordeiro, amém? Vocês lembram disso? Na época da Páscoa, em que os umbrais das portas não estavam marcados com sangue, e o anjo passou por cima daquele lugar, não estava marcado, mas pelo lugar onde não estava marcado, todo primogênito morreu, até os primogênitos dos animais.
A partir dali, o coração de Faraó ficou muito entristecido e foi posto no coração daquele povo que dispensassem o povo de Israel, o povo hebreu, para poder seguir. E, inclusive, eles não seguiram de mãos vazias. Eles seguiram com rebanhos, com ouro. A palavra fala que as pessoas jogavam os seus pertences, quando eles estavam saindo das cidades egípcias, jogavam os seus pertences em cima deles para eles irem logo, saírem logo. Né? E eles vão para onde? Para o deserto. Amém? Mas não foi à toa. Deus tinha propósito nisso. Deus queria que eles tivessem uma dependência total dele naquele lugar. Como eu falei para vocês, um lugar onde nós passamos e conseguimos visualizar e ter uma ideia de como é o deserto, nem é um dos piores desertos, porque nós temos o deserto do Atacama no Chile, mas temos outros desertos na África, onde era essa região onde Jesus andava, que é só areia. Não tem nem pedra, de tão desértico que é. Então você imagina, até para você pegar um graveto para fazer um fogo, dá trabalho. Naquela época, para esquentar um alimento, fazer qualquer coisa, você tinha que fazer um foguinho, porque não tinha fogão elétrico, nem micro-ondas, nem air fry. Amém? Tinha que fazer um fogo, não tinha jeito. Um foguinho ali e tal, para poder... Até uma lenha era difícil de achar. Esses dias nós precisamos fazer tirar umas banhas lá, né? Derreter uns torresmos. Aí a gente falou para vocês, às vezes não tem como arrumar uma lenha aí pra gente aproveitar e não gastar um gás aí, que é muito fogo, né? Vai ser muito tempo de derretendo gordura. E aí o Zezinho foi atrás de uma lenha e deu trabalho. Por quê? Porque tinha chovido muito naquela noite e tinha molhado muita lenha. E eu fiquei pensando, meu Deus, vai dar para o Zezinho achar essa lenha, porque essa lenha está toda molhada. Mas em nome de Jesus, como Deus está sempre conosco, ele achou lá umas lenhas e conseguiu botar o projeto para frente. Mas graças a Deus que nós estamos num lugar rico. Nosso país é um lugar riquíssimo, né? Com todas as bênçãos que nós podemos ter de um povo, de uma nação e de um lugar. Esse lugar é o Brasil. Eu posso garantir para vocês. Em muitos lugares não tem nem isso. Estou colocando a lei aqui como uma coisa assim básica. Mas vamos colocar um alimento. Não, você não vê animais naquele lugar para serem abatidos e servirem de alimento. Então o deserto é um lugar realmente muito inóspito. Muito inóspito. 50 graus de dia, 50 negativo de noite. Então quem não está com saúde boa, nem aguenta ficar nesse lugar, né? Com essa temperatura, essa oscilação de temperatura tão grande. Né? Então são muita coisa que o deserto ele pode ser maléfico para a nossa saúde. Muito ruim. Sem alimento, sem nada. E ali Deus envia esse povo para o deserto. E aí eles saem acampando aqui e ali, e eles chegam no lugar. Isso foi logo depois de atravessarem o mar Vermelho, né? E eles chegam nesse lugar que nós vemos aqui, em Miribá, aonde não havia água. E já houve a primeira murmuração deles. E eles falam para Moisés, por que você não deixou a gente morrer lá no Egito mesmo? Em outras situações, eles até falam para Moisés assim, será que lá no Egito não tinha cemitério suficiente para enterrar todos nós? Você trouxe a gente para cá para morrer aqui, para ser enterrado nesse deserto? Amém? E aí, Deus fala para Moisés pegar o seu bordão e ir até aquela rocha e bater naquela rocha. A palavra diz que Deus estava em cima da rocha. Estaria ali, como nós repetimos há pouco. E aí, ele bate ali na rocha e sai água e dá água para beber. Amém? E agora eu queria ir lá para o livro de Números, capítulo 17 e 20. Números 20. Para vocês verem que são 2 episódios na cronologia da Bíblia que acontece essa situação. Mas como lá, a
palavra diz que Moisés bateu na rocha 2 vezes. Às vezes a gente confunde essa palavra com 2 vezes, mas são 2 episódios e 2 vezes que ele bate na rocha. Amém? Então vamos lá. Números, capítulo 20. Capítulo 20, a partir do 2. Diz assim a palavra: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Lembre-se, isso que já é uma outra ocasião, não é a primeira ocasião onde Moisés bate na pedra e sai a água. Isso já foi passado, nós já estamos em Números, nós já não estamos ainda no Êxodo, já estamos em outro livro bem lá na frente. Isso já está muito na frente, muito na frente. Eles andaram pelo deserto, andaram e voltaram para aquele mesmo lugar. Amém? Então isso aqui é um segundo episódio. Então não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque nos trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vide, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhes tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo de diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Amém? Aqui nós vemos, a gente vê que Moisés faz como da primeira vez. O Senhor fala com Moisés para ele ir até aquele lugar, ir até a rocha, só que tem um pequeno detalhe. Deus não falou nesta segunda vez, neste segundo episódio, para que Moisés batesse na rocha. O que Deus fala para Moisés? Quem prestou atenção no texto? Né? Segundo episódio. Quem pode me dizer? O que Deus fala para Moisés? Falar. Quem falar para mim, eu dou uma balinha depois. Falar é a rocha? Uma balinha aqui, meu irmão. Deus disse: falai com a rocha. Nesse segundo episódio, Deus não diz para Moisés bater na rocha, mas diz para ele falar com a rocha. Amém? Amém. E por causa disso, nós vamos lendo o texto depois. Se vocês quiserem depois ler o texto, continuar lendo, vocês vão ver que logo em seguida, Deus fala para Moisés levar Arão até um monte, porque ele seria recolhido. Amém? Porque Arão e Moisés estavam juntos naquela mesma ação. Eles foram até a tenda, receberam a mensagem e fizeram de forma errada. Desobedeceram a Deus. Deus falou para eles falarem com a rocha. Então Arão vai até o monte, Deus fala: olha, tira as vestes sacerdotais de Arão e coloca no filho dele, porque agora ele vai ser o sacerdote. E ali Arão falece, morre naquele monte. Amém? E para Moisés, Deus falou para ele:
Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que Deus fala para Moisés que ele veria a terra da qual ele havia prometido, mas ele não entraria. Está lá em Deuteronômio 32, lá na frente, vocês forem ler, vocês vão ver exatamente o momento em que Moisés sobe o monte e Deus fala para ele: olha para todos os lados, todos os ângulos, para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, todos os lugares que você está vendo serão termo do meu povo, mas você não vai entrar lá. Aí você pode estar pensando agora, eu não sei se você está pensando isso, mas eu pensei isso nessa época. Eu li algumas vezes esse texto e eu pensei algumas vezes dessa forma. Eu não sei se você está pensando assim, mas você pode estar pensando nesse momento: nossa, mas Deus foi muito severo nessa sentença, nessa punição, né? Só porque Moisés falou, ele bateu na pedra em vez de falar. A intenção dele era boa, não era? Era a intenção de poder fazer da mesma forma como ele fez no passado, e deu tudo certo. Foi assim que Deus falou para fazer. E ele fez da mesma forma, só que não foi a forma como Deus falou. Mas não parece uma coisa assim tão grave para ele ter uma sentença tão pesada, e Arão também. Amém? Quem pensou assim igual ele? Um dia. Alguém pensou assim? O que acontece é que as coisas de Deus, elas têm um propósito, elas têm um direcionamento, ela tem um princípio a ser seguido. Deus tem planejamentos de vida para mim e para você. Amém. Deus não quer que você permaneça no deserto. Deus muitas vezes pode te levar para o deserto, mas o deserto é um lugar só de aprendizado. Não é lugar para você ficar lá. Não é lugar para você ficar confortável lá. Eu não vou sair daqui porque aqui está ruim, mas talvez se eu sair daqui vai ficar pior. Deus não quer isso para você. Deus quer que você edifique na rocha. Deus não quer que você edifique no deserto, na areia do deserto. Porque na areia do deserto, a sua fundação não tem firmeza. Amém? Foi por isso que nós gastamos tanto com fundação aqui nessa igreja, nessa edificação dessa igreja. As primeiras vezes, como eu sofri, eu emagreci. Não parece, mas aconteceu. De tanto sofrimento que eu passei para fazer a fundação dessa igreja. Sabe por quê, amados? Porque eu fui fazer a fundação e vieram mais de 3 profissionais falar um monte de coisa diferente. Um falou que era desse jeito, outro falou que era de outro, tinha que ser assim, outro tinha que ser assim. Eu ficava ouvindo 1000 coisas na minha cabeça e tentando decidir o que era melhor, né? E por final veio um engenheiro que era ele até um rapaz que é estudante ainda, nem terminou o curso dele, mas ele falou assim: pastor, é o seguinte, eu aprendi, e todo lugar, toda obra que eu faço, que eu vou fazer, a primeira coisa que eu peço, que me ensinaram assim na faculdade, e a primeira coisa que eu peço, sabe o que é? A sondagem do terreno. Aí eu falei: meu Deus, lá vai mais dinheiro. Esse nome aí, sondagem, tem cheio de jeito que ela vai gastar mais um pouco. E ele falou isso, e eu falei: meu Deus, mas será que é necessário mesmo? Aí ele: pastor, precisa. É um dinheiro que o senhor vai gastar agora, mas o senhor vai estar respaldado por qualquer situação que acontecer amanhã. Porque nós vamos ter um material que está lá no fundo. A gente não sabe, a gente está olhando aqui e está vendo areia. Mas se for areia até o final, e se for água, estiver lá no fim, como é que vai ficar essa fundação que o senhor está fazendo agora? Qual é a firmeza, a garantia que o senhor tem da fundação que o senhor está fazendo? Qual é a profundidade que realmente precisa colocar de estaca para baixo para poder essa edificação ficar segura? Só tem que lembrar de uma coisa: o que vai estar aqui embaixo são pessoas seguras. Aí eu falei: não podemos negligenciar isso. Eu chamei uma empresa para
para fazer a edificação, para fazer a sondagem do terreno. E aí o rapaz fez a sondagem, levou para o laboratório, mandou a resposta, mandou o laudo para a gente, estamos com o laudo em mão, tudo documentado, guardado nas nossas pastas. E aí nós identificamos que o terreno embaixo era fino, que dava para continuar. Amém? É tanto que tinha lugar que tinha pedra. E a fundação nem desceu tanto que a pedra não deixou passar. Então, em cima da pedra é ideal. Não é bom em cima da areia. Da areia não é bom. No deserto não é bom, amado. Mas muitas vezes nós estamos o quê? Confortáveis naquele lugar ruim. Confortáveis naquele lugar ruim. Eles estavam confortáveis, o povo hebreu, eles estavam confortáveis lá no Egito, sofrendo chicotadas, sofrendo maus tratos, e teve uma situação que piorou ainda mais. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando Moisés começou a infringir com o faraó falou assim: vocês são muito preguiçosos, sabe o que eu vou fazer? Vocês tinham palha, né? Era para poder misturar o negócio, fazer argamassa. Não vai ter palha mais não. Se vocês quiserem, vocês vão ter que ir atrás da palha. E tem mais. É para fazer o tanto de tijolo que fazia no dia anterior. Não é porque vocês vão sair e vão buscar palha que vai ter que faltar aqui no material, não. É o mesmo. E aí, ó, o escapataz, ó. Aí que eles batiam mesmo no povo lá. No caso que tinha que dar conta do serviço. Ou seja, mesmo com essas situações, eles estavam ali e estavam ali o quê? Confortáveis naquele lugar. Sendo que tinha um homem que estava dizendo: ei, reuniu toda aquela congregação, eu estive diante do Deus vivo. E ele me disse para dizer para vocês que ele é o eu sou. Amém, Senhor, glória a Deus. Que ouviu os clamores de vocês e está disposto, através da minha vida, a tirar vocês desse lugar. Deus está falando para você hoje. Deus não quer que você fique no deserto. Amém. Deus quer que você mude de vida, de situação. Amém. Mas tem coisas que a gente tem que dar passo em direção a Ele. Tem coisas que nós temos que decidir. A decisão é nossa, em muitos e muitos casos. A decisão é nossa. Tomar decisões certas. Decisões erradas que nós tomamos no passado e que nos prejudicou, devem estar como estão no passado. Amanhã, o dia de hoje, amanhã, ele já é passado. Ele não vai influenciar mais na sua vida. Se você veio no culto hoje, você está recebendo de Deus a palavra dele de hoje. Se você não veio, você não recebeu a palavra de hoje, que é para o seu futuro de amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Mas se você veio, você está recebendo uma palavra. Que a sua edificação não pode ser edificada na areia, mas na rocha que é Jesus. Amém? Voltando um pouquinho no texto, para a gente ter um entendimento. Por quê? Parece que foi tão grave aquilo que Moisés fez, que teve uma punição assim tão pesada. Se nós lermos aqui no texto de Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios 10, 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual,
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Glória a Deus. Quando Deus fala para Moisés ferir a pedra naquele primeiro episódio, a mesma situação, essa tipologia dessa pedra, é a mesma tipologia que nós entendemos da crucificação de Jesus. Amém? Jesus foi crucificado e ele foi ferido e moído pelas nossas iniquidades. Amém? O castigo que estava sobre nós foi sobre ele, e ele nos redime, e ele nos liberta, amém? E nos salva através do sangue dele. Ele foi ferido uma vez por causa das nossas iniquidades, mas hoje nós entendemos que Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para nos resgatar com nossos corpos glorificados e viver junto com Ele. Amém? Amém? Não há uma necessidade de Jesus ser ferido novamente. Quando Deus fala para Moisés, ei, fere a pedra, Ele está falando, esta vez, a única vez, a única necessária vez. Quando Deus fala para Moisés, fala com a pedra, Ele está dizendo para mim e para você, fala com Jesus. Amém. Amém. Você não precisa crucificar Jesus novamente. Você só precisa falar com Jesus. Amém, Senhor. Ele é poderoso para escutar as suas petições. Ele é a rocha na qual você tem que edificar a sua casa. A casa que Ele quer que seja a presença e o lugar de morada do Espírito Santo. Essa casa tem que ser uma casa edificada na rocha que é Jesus Cristo. Não precisa mais nós ferirmos a Jesus Cristo uma segunda vez. Ficarmos indo e voltando e pensando, será que Jesus está no barco comigo? Será que Jesus está dormindo? Será que Jesus não está me ouvindo? Esqueça isso. Se alguma coisa ainda não aconteceu da forma como você queria, é porque Deus ou está te livrando de algo, ou Ele tem algo muito melhor para você na frente. Creia nisso. Mas o deserto não é lugar para você edificar a sua casa. O deserto é areia. O deserto é só um caminho para você visualizar na frente. Esse daqui não é o meu lugar. O meu lugar está lá na frente. Jesus está lá na frente. Jesus é a rocha. Jesus é o lugar na qual eu tenho que edificar a minha casa. Se esforce para estar colado com Jesus. Todo o tempo. Todo o tempo. Para que você seja fortalecido na sua caminhada, você vai atravessar o deserto. O povo israelita que passou pelaquela situação, beberam a água pela segunda vez e ficaram depois rodando mais de 40 anos no mesmo lugar, no deserto. Se você for fazer uma caminhada da onde eles saíram do Antigo Egito até atravessar o Jordão e para o lugar onde eles estavam, é muito perto, não é um lugar tão longe. Se você for fazer essa caminhada hoje, é coisa de dias que você atravessa. Eles ficaram 40 anos rodando. Por quê? Porque quando Deus falou para ele, Moisés, fala para o povo, você manda os vigias para poder olhar a terra e trazer uma notícia para vocês. Eles foram e voltaram com temor, com medo do povo que estava do outro lado. Mas eles não acreditaram num Deus que colocou uma nuvem sobre eles no deserto, para que eles não torrassem no sol, e colocou uma coluna de fogo sobre eles à noite, para que eles não morressem congelados.
Eles não acreditaram nesse Deus, eles não conseguiram enxergar esse Deus que é poderoso em fazer coisas que quando Faraó estava perseguindo eles, que tinha desistido da ideia de liberar eles para sair para o deserto, um anjo se colocou entre Faraó e o povo, ficou na parte de trás, segurando o Faraó e com a nuvem também veio para trás. E Faraó não enxergou, não conseguiu ver mais nada. Naquele movimento Moisés vai e abre, toca o mar e abre o mar, né? E o povo passa em seco naquele lugar. Nada dessas coisas aquele povo conseguiu enxergar quando eles estavam bem pertinho de passar o Jordão e tomar posse daquilo que Deus tinha falado. Ei, eu sou contigo, não temas. Amém? Foi a palavra de domingo passado, o tema do domingo passado. Não temas, Jesus está no barco. Amém. Jesus está no barco. E Deus está falando para aquele povo: não temas, eu sou contigo. Vocês vão vencer aquele povo. Apenas 2 decidiram que Deus era poderoso: Josué e Caleb. E foram os únicos daquela nação inteira que atravessaram o Jordão e agarraram a promessa. Amados, essa noite eu quero dizer para vocês: não desanime. Não desanime. Deus é com vocês. Deus é com cada um de nós aqui. Amém. Tudo o que Deus está fazendo é para que nós sejamos mais do que vitoriosos, como diz a palavra. Amém? E o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Esse será a grande vitória que nós vamos abraçar. Amém? Mas Ele tem muita coisa para nós aqui nessa terra. Muita coisa de vitória. Deus está dizendo para você hoje: o deserto não é lugar para você ficar. A vitória está mais na frente. Amém? Amém. Persevere em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé e orar com você essa noite. Estamos encerrando. Nós vamos passar por um momento especial também. Da Santa Ceia. Nós vamos fazer esse memorial. Amém? Porque Jesus nos disse que nós deveríamos fazer esse memorial sempre. A gente tem que fazer esse memorial todos os dias na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso intelecto. Mas nós aqui fazemos uma vez por mês, para que as pessoas possam estar se alimentando verdadeiramente desse alimento que é Jesus Cristo, do seu corpo e do seu sangue, que são os elementos da vida daquela mesa. Amém? Então nós vamos passar os elementos agora e vamos participar desse momento especial. Amém? Você possa nesse instante se examinar você mesmo, né? Pedir perdão pelas coisas que você tem feito, que você tem passado, para que você possa ser digno de receber o pão e o suco da vida representando o sangue de Jesus. Amém. Amém? Faça essa reflexão agora nesse instante. Eu peço que você baixe a sua cabeça agora nesse instante e faça uma oração sincera agora ao nosso Deus, para que você esteja apto a participar da ceia do Senhor. Amém? Ele tem todo o prazer de sentar à mesa conosco e fazer com que nós possamos renovar essa aliança com Ele de novo. Renovar uma aliança de salvação, porque Ele veio para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados através do corpo dele, demonstrando que o corpo dele foi sofrido, machucado por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas faltas. Então, nós possamos nos examinar nessa noite. Amém? Possamos nos examinar nessa noite. Senhor Deus, nós oramos, Pai, nesta noite. Pedimos, Pai, que
o Senhor sonde os nossos corações nessa noite, Pai. Que o Senhor possa visitar, Senhor, os nossos corações. E se tiver, Senhor, algo mal, Senhor, nos nossos corações, que o Senhor traga a nossa mente nesse instante, Pai. Se tiver algo, Senhor, que nós tenhamos feito, Senhor, que desagrada o teu coração, Senhor, que tenha desagradado o meu irmão, Pai, que o Senhor traga a minha mente agora, traga a minha memória, traga a minha lembrança agora, Pai. E se isso que aconteceu, Pai, eu estou me lembrando agora nesse instante, nesse instante eu peço perdão a Ti, Senhor. Peço perdão, Senhor, para aquela pessoa, para aquele irmão, mesmo que ele não esteja aqui, Senhor. Mas eu já vou pedindo perdão, Senhor, para que o Senhor observe meu coração sincero. Eu estou pedindo perdão para aquela pessoa, Senhor. Para aquele irmão que pode ter me ofendido, ou mesmo eu posso ter ofendido a ele. Senhor, faz isso nessa noite. Porque eu preciso, Senhor, sentar à tua mesa. Eu preciso, Pai, ceiar contigo. Eu preciso ter comunhão contigo na tua mesa, Pai. Porque eu preciso da tua fortaleza. Eu preciso da tua força, Pai, do teu sangue. Eu preciso de ti nesta noite. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor Deus, nós, nesta noite, a palavra nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e deu graças. E disse: esse é o meu corpo que é dado por vós para a remissão dos pecados. E depois de ter feito isso, ele pegou o cálice, levantou os céus, deu graças e disse: esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é dado por vós para a nova aliança em mim e ti, para que a aliança que está em mim e ti se perpetue. E seja, Senhor, uma aliança para a eternidade, até que eu volte. Isso em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra e por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Só pedir graças a Deus, Pai, fortalecendo. Você quer ver que eu sou que toda e qualquer dificuldade que agora vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos para o nome de Deus sempre grato de todo e qualquer coisa que Deus, o nosso Jesus, levou sobre si, todas as nossas dores, todos os nossos pecados e todas as nossas perdas. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento você pode virar assim o copinho para baixo, para você pegar o pão, amém? Glória a Deus. Você vai pegar o seu pão aí. Vai elevar aos céus, amém? Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos dar graça. Senhor, nós damos graças, Pai, a Ti, porque temos a oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, participando da Tua mesa. Esse é o pão que representa o Teu corpo, Senhor. Aquele corpo, Pai, que foi sofrido ali naquela cruz, Pai. Que sofreu, Pai, por nós. Que verteu todo o Seu sangue, Senhor, por nós. E em nome de Jesus nós agradecemos, Pai. Nós agradecemos, Senhor, ao Filho, ao Pai, ao Espírito Santo, por essa oportunidade de estarmos sentados à mesa contigo nessa noite. Damos graças ao pão, damos graças, Pai, que o Senhor nos proporcionou esse momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode participar. Semelhantemente, depois de ter ceado, Jesus pegou o cálice, elevou os céus e deu graças e disse: Pai, esse é o cálice da nova e eterna aliança. O sangue vertido naquela cruz, ele nos traz a aliança, novamente a renovação da aliança.
que faz com cada um de nós nessa noite, para que nós estejamos fortalecidos em Cristo Jesus, para que naquele grande dia em que Ele voltar, nós estejamos preparados para subir com Ele aos céus. Senhor, eu aceito o Senhor como meu único, suficiente e exclusivo Salvador da minha vida. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você pode participar agora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Pastor Rui. Finalizar aqui. Amém. Glória a Deus.